Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar uma nova semana com uma nova apostila, um novo trabalho e que tudo dê certo, né? Que Papai do Céu continue com a gente em mais esse bimestre que nós estamos começando hoje e que tudo se organize da melhor forma possível. Eu venho aqui para vocês hoje falar sobre a aula de língua portuguesa. Essa semana a gente vai trabalhar a língua portuguesa segunda-feira e terça-feira. E nós vamos trabalhar matemática quarta e quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai fazer uma revisão desses conteúdos para a gente estar trabalhando mais rapidinho com a apostila, tá? E vamos rever alguns conteúdos. Para começar, nós vamos começar com língua portuguesa. Olha aqui, essa unidade vai fazer o seguinte: bichos nem tão fofos assim. Então, o que está falando sobre nessa apostila? A gente vai falar sobre alguns bichinhos que não são tão fofos assim, que nem um cachorrinho, um gatinho. A gente vai falar sobre outros bichinhos que às vezes até fazem mal para a gente. E aí a gente vai falar sobre os cuidados que a gente tem que ter. São bichos que, de repente, não são tão ruins, não fazem coisas ruins porque eles ajudam a gente de alguma forma. Mas são bichos que transmitem certos tipos de doenças, tá? E para iniciar, a gente já vem nessa página aqui com 4 bichos nem tão fofos assim, certo? E por que eles não são tão fofos assim? Porque eles oferecem algum tipo de perigo, né? E a gente vai ver isso nessa aula de hoje. Para iniciar, eu gostaria que vocês fossem lá no vídeo positivo e assistissem o vídeo que vai falar sobre todo esse trabalho que a gente vai fazer, que vai ser da página 5 a 9, hoje e amanhã. Então, hoje a gente assistiria o vídeo, iria para a apostila, trabalhar na apostila, porque depois disso daqui, de algumas considerações, de algumas conversas sobre esses bichinhos aqui, a gente vem para trabalhar com um textinho, tá? Sobre a aranha, onde elas vivem. E aí é o momento da gente estar lendo, fazendo a leitura com o papai e mamãe com bastante calma. Não tem importância, se não der para trabalhar tudo, o importante é que trabalhe bem direitinho. Então, trabalhou esse textinho, vai responder algumas perguntinhas sobre esse textinho, tá? E sobre algumas palavrinhas que substituem outras. Por exemplo, quando eu vou falar das aranhas, as aranhas, a gente não fala sempre as aranhas. Por exemplo, existem no mundo mais de 35 mil espécies de aranhas. Aí a gente vai falar o quê? Elas. Esse elas representa o quê? Elas vivem perto ou dentro de nossas casas. Esse elas substituiu que palavrinha? Então é para a gente pensar. Elas quem? As aranhas. Então, às vezes, eu tenho que escrever algumas palavrinhas que substituem outras, para não ficar repetitivo, certo? No caso de elas, substitui aranhas. E aí nós estamos falando sobre ratos, a gente vai falar eles. Então nós temos todos esses. E aí tá falando bem direitinho tudo isso daqui. Primeiro assistam a explicação do vídeo e depois vocês vão partir para esse daqui. Nós temos mais na página 8 ainda algumas coisas sobre as aranhas, né? E esses textos aí de curiosidade, eles trazem informações interessantes sobre o assunto e tem como objetivo um conhecimento que quase ninguém tem. Geralmente eles iniciam com uma pergunta. Então, o que acontece? Esse texto aqui é um texto de curiosidade. E geralmente ele começa com uma pergunta, usando um ponto de interrogação. Por
quê? Porque eu vou aprender alguma coisa sobre algo que eu ainda não conheço. Ou então eu vou aprofundar meus conhecimentos a respeito de algo que eu não conheço. Então, isso é um texto de curiosidade, tá? E ainda depois, ainda na página 8, vocês têm um caça-palavras para achar esses bichinhos aqui, o nome desses bichinhos aqui, que apareceram no início da apostila. E depois, vocês vão colocar, escreverem lá embaixo nas linhas, tá? Então, escrevendo, achando, escrevendo. E depois, a página 9, que é a última página que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar as sílabas sonoras. O que seria sílabas sonoras? É o pedacinho que sai da minha boca quando eu vou falar uma palavrinha. Quando eu vou falar aranha, A, coloquei o A, já é uma sílaba. Quando eu falo rã, eu coloco R-A. Ah, mas R-A fica Rá. Mas no contexto da palavra, rã é R-A. E nha, nha. Olha lá. É outra vez que eu abro minha boca. Mas para mim ter esse som, nha, eu preciso ter, não, ó, N. Mas se eu pôr o N e o A, vai ficar na. Mas eu quero nha. Então eu tenho que colocar uma letrinha aí para modificar esse sonzinho. Nha. O N, o H e o A. Então é a terceira vez que eu abro a boquinha para falar essa palavra. Então, aranha. Quantas vezes eu abri minha boquinha? Ó, aranha. 3 vezes. Então, vocês, além de escreverem na página 9, vão ter que colocar quantas vezes vocês abrem a boquinha e pronunciam a sílaba sonora. Sonora por quê? Porque é com o som certinho, tá? Porque quando eu falo rã, igual eu falei, se eu escrever só o R e o A, vai ficar Rá. Ah, mas quando ele tá no contexto, a aranha, pertinho do N, o A fica pertinho do N, ele modifica o sonzinho do A em nhã. Então, é isso que é o som da palavra. E aí, nós temos outras palavrinhas. Nós temos aranha, para fazer isso, rato, para fazer também isso, mosquito, ó, mas não é só um mo quando eu falo essa boquinha, eu falo ó, que, u, i, u, i, o t e o. Viu só? Então, para mim escrever mosquito, eu precisei de observar o valor sonoro, o sonzinho dessas sílabas. Além do mo, eu tenho o sonzinho de s, que é o S. Então, eu vou pôr o M, o O e o S. Mos. E que? Ó, que, o U e o I. E o to? O T e o O. Certo? Então, a gente tem que observar esses sonzinhos para a gente conseguir escrever a palavrinha sem deixar nenhum espaçozinho. Aí, nós temos os quadradinhos certinho para escrever aranha, mosquito, rato e barata. Então, vocês vão ter que pensar e observar o sonzinho das letras. E barata, para finalizar, barata. B e o A. Ra. R-A. Por que R-A? Se R-A fica Rá. Mas quando o R está entre duas vogais, ele fica com sonzinho tremidinho. Rá. Então, ele está entre o Bá e o outro A. Então, fica Ba, Ra, Tá. Certo? Se ele estiver entre duas vogais, as vogais ficam apertando ele fica com som tremidinho. Certo? E colocar o tanto de sílabas.
observando, tá? Então, nós temos o vídeo positivo para assistir. Vamos fazer todas as atividades e amanhã a gente volta, tá bom? Fiquem com Deus. Essa semana a gente vai trabalhar bastante, de uma forma bem gostosa, para a gente trabalhar com a leitura. E eu quero todo mundo lendo. Não é só olhando, é lendo, tá bom? Não se neguem a ler, vocês sabem ler, certo? Beijos, que tenham uma segunda-feira maravilhosa. Fiquem com Deus e tchau!